Ele falou com Deus. Não uma vez, não por curiosidade. Falou porque já não tinha mais ninguém para falar. Falou quando o mundo deixou de responder. Quando as portas se fecharam. Quando as pessoas se afastaram. Quando as promessas falharam, ele falou com Deus. E o céu respondeu com silêncio. No início, achou que tinha falado baixo demais. Repetiu a oração. Mudou as palavras. Ajoelhou-se. Fechou os olhos com mais força. Silêncio. Nenhum sinal. Nenhuma resposta. Nenhuma explicação. E naquele silêncio, algo dentro dele começou a doer. Mais do que qualquer palavra dura que já tinha ouvido na vida. Porque o silêncio dói. Dói mais quando esperamos socorro. Dói mais quando acreditamos. Dói mais quando confiamos. Ele começou a perguntar a si mesmo: será que estou errado? Será que não sou digno? Será que Deus se esqueceu de mim? E assim como ele, milhões fazem a mesma pergunta. Todos os dias. Em hospitais, em quartos escuros, em estradas vazias, em camas onde o sono não chega. O silêncio do céu não é vazio, mas quase ninguém entende isso. Vivemos numa era em que tudo responde rápido. Mensagens chegam em segundos. Chamadas são atendidas na hora, mas quando falamos com o invisível, o tempo parece não obedecer às nossas urgências. Ele esperou dias, depois semanas, depois meses, e o silêncio permaneceu, até que algo começou a mudar. Não fora. Mas dentro, no início foi desconfortável, porque o silêncio obriga a ouvir coisas que evitamos, obriga a encarar pensamentos que escondemos, obriga a sentir emoções que enterramos. O silêncio não distrai, ele revela. Foi nesse silêncio que ele percebeu algo importante. Ele falava com Deus, mas não se escutava. Pedia força, mas fugia do esforço. Pedia direção, mas tinha medo de mudar de caminho. Pedia paz, mas alimentava guerras internas. Talvez o céu não estivesse calado. Talvez ele é que nunca tivesse parado para ouvir de verdade. Porque o universo não grita, a consciência não grita. E a verdade não grita, ela sussurra. E só escuta quem silencia por dentro. Ele começou a observar melhor a própria vida. As escolhas repetidas, os ciclos quebrados e refeitos, as mesmas dores voltando, com rostos diferentes. E algo ficou claro. Nem todo silêncio é abandono. Às vezes, é preparação, como a terra antes da semente, como a noite antes do amanhecer, como o inverno antes da primavera. O silêncio é o intervalo, onde algo está sendo construído, mesmo que ainda não seja visível, mas ninguém ensina isso. Ensinaram-nos que fé é resposta imediata, que espiritualidade é conforto constante, que Deus fala sempre de forma clara. Mas e se o silêncio for a linguagem mais profunda? E se o céu se cala, não por indiferença, mas por confiança? Confiança de que você pode crescer. Confiança de que você pode atravessar. Confiança de que você pode se tornar mais do que era quando começou a orar. Porque há respostas que só fazem sentido depois da transformação. Se Deus respondesse antes, talvez você não entenderia. Se respondesse na hora, talvez você não suportaria. Se explicasse tudo, talvez você não crescesse. O silêncio obriga a caminhar sem garantias, e isso constrói algo raro: maturidade espiritual. Foi ali, no silêncio, que ele aprendeu a respirar sem respostas, a caminhar sem mapas, a confiar sem sinais. E isso não o tornou fraco, tornou-o inteiro. Ele percebeu que Deus não estava fora, distante, ausente. Estava presente no fôlego, na consciência, na força que o fazia levantar, mesmo cansado. O céu não respondeu com palavras, respondeu com resistência, com lucidez, com clareza interior. Isso mudou tudo, porque algumas orações não pedem respostas, pedem transformação. Algumas perguntas não pedem explicações, pedem coragem. Algumas dores não pedem alívio imediato, pedem sentido. O silêncio ensinou o que 1000 sermões não ensinam: que fé
Não é sentir sempre, é permanecer, mesmo sem sentir. Que espiritualidade! Não é fugir da dor, é atravessá-la com consciência que Deus não é um socorro automático. É uma presença constante. Mesmo quando não fala, e quando ele finalmente entendeu isso, o silêncio deixou de ser vazio, virou espaço, virou chão, virou base. E então, quando ele já não implorava respostas, quando já não exigia sinais, quando já não negociava com o céu, a vida começou a responder. Não com milagres espetaculares, mas com pequenos alinhamentos e com encontros certos, com intuições claras, com paz onde antes havia desespero. Talvez o céu nunca tenha estado em silêncio. Talvez estivesse ensinando uma nova forma de escutar. Se hoje você falou com Deus e tudo o que ouviu foi silêncio, não desista, não se culpe, não conclua que foi abandonado. Talvez o silêncio seja a resposta que vai te tornar mais forte, mais consciente, mais inteiro, porque quando o céu se cala, é a alma que começa a falar. E só quem aprende a ouvir a própria alma consegue entender a voz de Deus.